Oportunidade, eu com alguns homens, de nós estarmos na clínica de recuperação, no centro de reabilitação da Val de Jaboque, e foi algo tremendo para a nossa vida, foi muito bênção. E eu queria aproveitar e estender, semana que vem, no domingo, em nome de Jesus, nós vamos apresentar um videozinho do trabalho que é feito lá na Val de Jaboque, dessa visita que nós fizemos lá. E eu quero convidar você, como semana que vem já é dia de Santa Ceia, domingo da Santa Ceia, eu quero convidar você a trazer 1 quilo de alimento não perecível para nós podermos estar compartilhando com a Val de Jaboque. Deus tenha abençoado a tua vida e através de você nós estaremos também honrando os compromissos lá, ajudando aqueles jovens que têm sido tocados pela palavra de Deus, tem sido feito um trabalho muito bonito. Então, eu quero convidar você, semana que vem, no domingo, a estar preparando algo que você pode estar fazendo. 1 quilo, 5 quilos, 10 quilos, não importa. Mas o que você puder estar compartilhando em ajudar a gente montar esses alimentos para ajudar a Val de Jaboque. Eu convido você a estar participando domingo que vem conosco, trazendo no dia de Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você para alinhar a tua vida. Durante esses dias todos, a gente está finalizando agora nessa terça-feira, eu tinha invertido a agenda, foi o pastor Mamed na terça-feira que passou. Nessa terça-feira quem fecha é o apóstolo Alfredo, que vai estar ministrando para nós, e nós vamos estar falando sobre a vida integral do homem. Nós vamos fechar essas ministrações para que a gente entenda durante todo esse mês o que a gente fez de cada terça-feira ministrar algo específico para a nossa vida em cada área financeira, área espiritual, nos nossos sentimentos, assim, muito bênção. E nessa terça-feira nós vamos estar finalizando. Só que aí, calhou justamente desse domingo agora, de nós estarmos ministrando essa palavra que eu vou compartilhar com você, e nós vamos perceber que essa pessoa, esse rei que nós vamos falar sobre o rei Josias hoje, ele é uma pessoa que ele traz uma transformação no reinado dele, ele muda muita coisa. E depois das ministrações que Deus nos tem dado, de terça-feira, a gente só vai chegar numa conclusão. Nós precisamos decidir mudar. Obrigado, Simone. Precisamos decidir mudar a nossa vida. O poder da decisão está nas suas mãos. Você tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de mudar? Quem tem alguma coisa aí que tem desejo de mudar? Só depende de você. Só depende de você ir lá e se posicionar com aquilo que você deseja mudar. Você precisa. Por quê? Porque às vezes a gente fica dizendo, não posso isso, não posso aquilo. A gente começa a arrumar um monte de coisas dizendo, eu não posso mudar. Embora eu entenda, a gente não vai poder trabalhar tanto esse tema, mas eu entendo que tem coisas que não dependem da gente. O que não depende da gente é complicado. O que depende de terceiros é complicado. Você não gostaria de mudar? Você gostaria de mudar alguém que você ama? Tem aí? Tem alguém? Eu queria mudar, essa pessoa podia ser assim. Meu filho poderia ser mais assim. Não, o esposo poderia ser assim. A esposa poderia ser assim. Gostaria de mudar outras pessoas. Essa é uma parte difícil, porque mexe no livre-arbítrio e Deus respeita. Se Deus, sendo Deus, respeita o ser humano, a gente também precisa respeitar. As coisas que eu estou dizendo a terceiro fica meio complicado. Mas quando são coisas pertinentes à sua vida, você é responsável por ela e você pode mudar a sua história. Amém? Então a ministração de hoje é uma ministração que vai falar justamente sobre isso. Uma pessoa que decide mudar a sua vida. Eu tenho pesquisado, eu gosto bastante de ler, de vários assuntos, mas eu tenho percebido muito, dentro da palavra de Deus, de alguns livros que eu leio, que é uma necessidade muito grande para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que precisa viver um reavivamento. Eu não sei se você já leu alguns livros que falam sobre missões, livro que fala sobre evangelismo, história de grandes missionários que viveram um grande mover de Deus. E às vezes a gente pergunta assim, puxa vida, será que Deus só fez naquele passado, Dri? Será que Deus não faz hoje? Deus não mudou. Se Deus não mudou, Ele continua tendo o poder de fazer o impossível, de continuar trazendo restauração, curando vidas, batizando com o Espírito Santo, convertendo vidas. Por que isso não está acontecendo? Então o problema não está em Deus, o problema está em nós. Que nós precisamos trazer uma reforma. E hoje eu quero convidar você a fazer uma reforma. Quem gosta de reforma aí? Você pode não gostar da bagunça que a reforma faz, mas o final dela fica bom, não fica, Cida?
Fica muito bom no final, quando está tudo arrumadinho. Eu gosto de mexer nas coisas. Já perceberam que a igreja é assim. Estou mexendo em alguma coisa. O período da reforma é trabalhoso, é pó para tudo quanto é lado. Mas no final fica algo bonito. Amém? A sua vida é a mesma coisa. O início de uma reforma, durante a reforma, é um trabalho que às vezes você fala assim, meu Deus, por que eu fui mexer nisso? Já no meio da reforma, já resolveu mexer em alguma coisa que você fez um cálculo que ia gastar um X? Você pensou que ia durar um tempo e daqui a pouco esse tempo dobrou, tipo, era uma semana, virou um mês, era R$500, virou 2.000, já fez isso? Reforma é assim, acontece muita surpresa no meio. E nós vamos falar sobre a vida desse rei, o início do reinado dele e a reforma que ele traz. E é tão interessante. Nós temos um Deus que ele se importa tanto com o que a gente sente. Ele se importa tanto com o nosso posicionamento, que às vezes ele está querendo destruir uma nação inteira. E por causa do nosso posicionamento, Deus ele retrocede por causa de uma nação que se posiciona, por causa de um líder que se posiciona. Está dando para entender? Às vezes nós vemos casos, por exemplo, quando Deus envia aqueles anjos, que eles se materializam, seres espirituais que se materializam e vão para Sodoma, e quando Abraão ele saca que eles estão indo para o caminho de Sodoma, ele se lembra do sobrinho dele Ló. E ele começa a falar com Deus e perguntar, Senhor, será que se não tiver 50, se não tiver 100, se não tiver 10 justos lá, o Senhor não destrói a cidade? E Deus diz assim, não. Eu não vou destruir a cidade sem encontrar esse número de pessoas. E Deus acaba destruindo a cidade porque ele não encontrou esses justos, mas por misericórdia, a intercessão de Abraão, o Ló foi livrado da cidade, da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Só que preste atenção que ele foi livrado não porque ele era perfeito. É interessante que nós vamos ver que a cultura sodomita estava sobre as filhas de Ló. Para você ver o ambiente que você vive, a cultura pode te influenciar. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. A cultura que você vive pode, ela não precisa, ela pode te influenciar. Porque, por exemplo, quando sai a família de Ló, sai ele, a sua esposa e sai suas filhas também. Só que no meio do caminho, a esposa dele olha para trás, ela vira uma estátua. Ele vai embora com as suas filhas e no meio do caminho elas enchem a lata do pai, né? E depois nasce ali um povo extremamente sensual. Eles estavam influenciados por onde? O meio que eles viviam. Então o meio que eu vivo pode me influenciar? Sim, mas também o meio que você vive pode ser influenciado. Se nós vemos o caso dessa família que foi influenciada pela cultura sodomita, nós vamos ver uma pessoa como Daniel, que está no meio de uma cultura babilônica. Mas quem influencia a cultura babilônica ou a cultura israelita? A cultura israelita influencia. Quando nós vemos lá na palavra de Deus, no livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor levou a nobreza do povo de Judá, Daniel, junto com seus amigos, estavam nesse cativeiro. Só que chegando lá, eles foram separados por serem jovens bonitos, serem jovens de conhecimento, de cultura, sabedoria, foi colocado para aprender junto com o rei. Só que ao invés deles sucumbirem à cultura babilônica, pelo contrário, eles influenciaram a ponto do rei ser tocado pela fé deles, porque Deus honrou a fé deles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Veja que nós temos na Bíblia histórias que eles estão no lugar. Uns são influenciados pela cultura e outros influenciam a cultura daquele lugar. Eu não sei se você hoje tem sido influenciado pela cultura do mundo ou você tem sido influenciado pela cultura do céu. Só sei de uma coisa, algo está te influenciando. E você vai reverberar isso. Você vai transparecer, você vai colocar no seu dia a dia, na sua vida. A cada momento você vai começar a revelar que tipo de cultura você tem na sua vida. Quem está entendendo, digam glória a Deus. Apóstolo, mas eu já estou velhinho. Aí outros dizem assim, não, mas eu estou novinho. Não, eu estou na meia idade. Eu não posso mais fazer nada. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo.
você pode fazer sim uma revolução na sua vida. Você pode fazer uma revolução no meio que você vive. E nós vemos aqui na história desse homem que justamente ele começa um reinado novo. No entanto, ele faz uma revolução e ele retarda a ação de Deus. O posicionamento de uma pessoa retarda a cobrança, a sentença de Deus sobre uma nação. Quem está entendendo? Amém? Às vezes você pode pensar que a sua oração não está surtindo efeito na vida de uma outra pessoa. Às vezes nós pensamos que a nossa oração vai mudar a pessoa. A nossa oração não muda a pessoa, mas a nossa oração vai gerar oportunidades dessa pessoa ser mudada. Então muitas vezes você ora pelo seu filho e você não vê ele mudado, mas Deus está trabalhando, para nós fazemos como em silêncio, para mudar situações e levá-lo a uma transformação. Porque Deus ele não vai direto ao coração e faz, pronto, mudei. Não, isso nós temos que nos entregar a isso. Eu gostaria, né? Às vezes, hoje, conhecendo a palavra de Deus, o caráter de Deus, e quanto a gente fala, eu queria que Deus simplesmente virasse um botão e eu me tornasse perfeito no outro dia, sim ou não? Seria bom a gente falar de Deus, nossa, ainda bem que o Senhor fez uma reviravolta na minha vida e agora eu sou perfeito. Eu não sei você, mas você já chorou por causa dos seus pecados? Já chorou de tristeza por quem você é? Ah, apóstolo, não sei o que é isso não. Então você precisa rever seus conceitos. A gente chora pela nossa condição. Às vezes as pessoas falam assim, por que você está triste? Ah, eu estou triste por causa da condição que eu estou. Mas o que você fez? Você pecou? Porque a gente pensa que só chora quando peca. Quando você reconhece que é pecador, você já chora. Por quê? Eu, pelo menos, gostaria de ser perfeito para Deus. E Deus fala assim, puxa, como eu tenho prazer em você, meu. Você é show de bola, você é da hora. Eu gosto muito, tudo que você faz é perfeito. E eu sei que não é. E isso nos entristece. E a gente sabe que muitas vezes a mão de Deus é pesada sobre o nosso posicionamento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E às vezes tudo aquilo que nós estamos colhendo nada mais é do que um fruto do nosso próprio plantio. Amém? Quem está entendendo, digo glória a Deus. Se você soubesse, se você tivesse o dom de conhecer o futuro, não teria muitas coisas que você não teria feito? Sim. E tem coisas que a gente faz que afeta toda uma geração. Tem coisas que a gente faz na nossa vida que a gente nunca mais vai conseguir consertar. A gente vai ter que aprender a conviver com o erro. E às vezes, preste atenção nisso, por mais que a gente tente ser diferente, que a gente tente mudar a nossa vida, a gente se arrepende e Deus nos perdoe, existem consequências trágicas. Sim ou não? Prova disso, eu estou dizendo tudo isso, você vai entender o porquê. Porque na palavra de Deus nós vemos aqui que o avô de Josias era um cara terrível, chamado Manassés. Imagine só, você ter um rei que entrega o próprio filho em sacrifício a Moloque. É uma coisa boa? Não é. Imagine só um rei que traz o povo todinho a se prostituir espiritualmente com outros deuses. Ele introduziu nas terras de Jerusalém a Terra Santa, o lugar onde é o lugar da presença de Deus, onde tem o templo. Ele trouxe a idolatria e fez o povo todinho se prostituir atrás desses deuses. Porque muitas vezes nós vemos na Bíblia a prostituição física, homem, mulher, mas muitas vezes a Bíblia está tratando de prostituições espirituais. Todas as vezes que você quebra uma aliança com Deus e você se relaciona com outro Deus, ainda que seja você mesmo esse próprio Deus, porque na verdade é o que se desdobra a idolatria, é pecado. Você está em prostituição espiritual. Quando você não consulta mais a Deus, você gosta de ler uma carta, você gosta de ver um horóscopo, você gosta de ver adivinhação, você está se prostituindo espiritualmente, porque a sua dependência não é do homem. A sua dependência é de Deus, que tem no controle das mãos dele os céus e a terra. O teu tempo, todos os tempos estão nas mãos de Deus. Amém? E você disse que você fez uma aliança com ele. Só que muitas vezes você se corrompe por causa dessas coisas. Não sei se você tem esse costume, então estou ministrando aqui já para você ver que isso é problemático. Você não precisa consultar carta nenhuma para ver o amanhã. O amanhã pertence a quem? A Deus. Você confia nele para amanhã ou não confia? Ah, eu não confio muito não. Então você é incrédulo. Então você anda no meio do povo, mas você não tem aliança com Deus. Apóstolo, isso é impossível. Como que isso é impossível? Se o povo de Israel, eles tinham a aliança da circuncisão,
andaram pelo deserto, tinham aliança com Deus, mas eles não entraram na terra prometida. E como é que esse mesmo povo levanta bezerro de ouro? Você vê como que a idolatria estava dentro do coração deles. Não adianta estar no meio do povo, tem que ver a aliança que nós temos dentro do nosso coração. Existia no meio do povo pessoas que tinham aliança com Deus e pessoas que não tinham aliança com Deus. Então o segredo não é estar dentro da igreja, é você ter uma aliança com Deus. Amém? Diga assim: eu preciso ter aliança com Deus. Não basta ter nome de cristão, não basta estar numa igreja. Não, você precisa ter uma aliança com Deus. E essa aliança você precisa revela sempre para ver se você não a quebrou. Porque você pode prestar atenção que sempre na palavra de Deus, não é Deus que quebra as alianças. Quem quebra as alianças são os homens. E a quebra de aliança traz uma séria consequência: o afastamento de Deus. E quando nós afastamos Deus, o que acontece com as portas? As portas de legalidade se abrem. E nós sabemos que adorar uma imagem, adorar a um outro Deus, essa prostituição espiritual, segundo diz a palavra de Deus, quando Moisés fala para o povo: ó, vocês adoraram outros deuses, mas na verdade não eram deuses, eram demônios. Então você começa a adorar a demônios. Você abre portas para que as coisas aconteçam na vida. Foi isso que Manassés fez. Ele, adorando a outros deuses, prostituiu, contaminou a terra de Israel, a terra de Judá, né? Que era rei de Judá. Então ele contamina a terra, e aí Deus falou assim: agora eu vou ter que pegar esse povo. Só que no final da vida dele, Manassés, ele até se converte, mas a maldade que ele influenciou a vida das pessoas manchou a terra de Jerusalém. E Deus disse: eu não vou deixar barato, eu vou ter que cobrar isso daí. Para você ver, por mais que você se converta depois, dependendo do que você fez no seu tempo de vida, pessoas vão ser afetadas. Por isso, se você tem a oportunidade hoje de se arrepender e quebrar toda a legalidade, em nome de Jesus, quebra, em nome de Jesus, com um posicionamento diferente, para que isso não se perpetue por gerações na sua família. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos fazer uma oração assim de fé? Levante assim a sua mão. Feche seus olhos e diga assim: em nome de Jesus, eu anulo toda sentença maligna, toda aliança que houve do passado, porque hoje a minha aliança é com Deus, é com Jesus Cristo, e eu declaro a minha casa, minha família, todas as áreas da minha vida consagradas ao Senhor, a minha vida espiritual, a minha vida sentimental, a minha vida física, em todos os sentidos, eu consagro, eu separo no altar do Senhor, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Essa oração que você fez, eu creio nela. Agora se posicione com ela. Porque agora nós vamos ver na sequência que vem um outro rei, que é o Amon, filho de Manassés. E o cara segue os maus caminhos. E continua uma bagunça o reino. Deus não vai se manifestar no meio dessa bagunça. O que acontece? Vem surgir o filho do Amon, que é quem? Josias. Esse Josias, ele age totalmente diferente. Nós vemos que sempre que um rei faz o que agrada a Deus, ele é comparado, ele vem como uma linhagem de Davi. Ele é comparado com Davi, seu pai. Davi era pai de Josias? Não era. Mas foi um rei segundo o coração de Deus. Então, como Deus tinha uma promessa com Davi, que através dele viria um reinado sempre eterno, então todas as pessoas que praticavam o bem, praticavam as mesmas coisas que Davi, eram colocados como filhos de Davi. Assim como Jesus, que é o cumprimento da aliança que Deus fez com Davi, uma aliança que não se acaba, que ele seria rei eternamente. Então Jesus é o filho de Davi. Mas Jesus é o filho de Davi no cumprimento da promessa, porque é o filho de quem? De Deus. Está dando para entender? Então Josias é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala que Josias, no final da sua vida, ele andou nos caminhos de Davi, ele fez tudo direitinho conforme Davi, seu pai,
É porque todas as vezes que os reis agiam corretamente, segundo a vontade de Deus, eles eram alinhados a Davi. Amém? Glória a Deus. Estamos entendendo? Aí Josias, em 2 Reis, capítulo número 22, é a nossa ministração de hoje. Eu dei um pouquinho de pano de fundo para você entender como você tem que tirar da sua vida essa mania de dizer que a sua vida não vai para frente por causa dos seus pais. Você dizer que você não vai para frente por causa dos seus avós. Dizer que você não consegue ir para frente porque tem alguma maldição terrível na sua vida. Quem entregou a vida para Jesus Cristo? Alguns entregaram. Quem entregou de verdade, levanta suas mãos. Amém? Então não existe maldição sobre a sua vida. Não, apóstolo, mas eu aceitei a Jesus, ainda tenho maldição na minha vida. Então você precisa se conscientizar que a unção que vem de Jesus na tua vida, o sangue dele despedaça todo jugo sobre você. Não tem maldição sobre a sua vida se não tem causa. Se você aceitou Jesus, mas você se posicionou diferente, você renovou a sua aliança. Você mudou a sua maneira de ser. Então não tem mais legalidade para que maldição se instale na sua vida. Está dando para entender? Amém? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então esquece desse negócio de haver maldição sobre a sua vida. Se você quebrou ela em oração, arrependimento e renovou sua aliança com Deus, acabou. Deus, ele guarda a sua vida. Amém? Aí você fala assim, apóstolo, mas por que às vezes nós percebemos que na família existem coisas que estão acontecendo na vida de pessoas que são muito parecidas, e a Bíblia diz que quando os pais comeram uvas verdes, não serão os dentes dos filhos que embotarão, mas a alma que pecar, essa sim morrerá. Cada um vai pagar pelos seus próprios pecados, cada um vai ter que responder sobre a sua vida. Sim, correto, mas o nosso posicionamento também dá informações. A nossa maneira de andar, a maneira de agir, dá informação para os nossos filhos, sim ou não? Um pai que libera o filho a ter o namoro dentro de casa, e os dois, né, o casalzinho, morar, dormir no mesmo quarto juntinho, adianta ele vir chegar para Deus e falar que está errado, que é alguma coisa de maldição? Não, é você que está liberando isso dentro da sua casa, aí depois você fica falando, mas está errado, está errado. Se está errado, quem manda na sua casa é quem? Você. Então diga, aqui na minha casa você não vai estar. Ponto. Mas é uma maldição, não é maldição não, é falta de regra, é falta de posicionamento nosso, não tem a ver com maldição. Nós estamos abrindo as brechas e deixando as pessoas fazer o que elas querem. Quem está entendendo? Quem manda na sua casa? Então ponto. Mas isso, mas aquilo, quem manda na sua casa é você. Se alguém está lá e quer mandar, então alugue uma casa, saiba o preço que é morar sozinho, pagar um aluguel, ter que pagar água e luz, sim ou não? Filho sabe o que é isso? Sabe. O filho, ele come, bebe e dorme. E pronto, e está feliz da vida. Às vezes eu brinco com a Helena e falo assim, amor, que saudade de vida só de filho, né? Vida só de filho não é bom? Tipo, a mãe cuida de tudo, né? Pelo menos minha mãe é show de bola. Cuida de tudo. Minha mãe é tipo assim, se eu almoçar, vai descansar, filho. Vai descansar um pouco. Lá em casa eu almoço, vamos lavar a louça, né? Vamos fazer as coisas. Vida de filho é diferente, sim ou não? Seu filho acaba de comer, muitas vezes não acontece isso, ele coloca o prato lá na pia. Ai, que canseira. Aí você vai lá fazer. Vida de filho. Filho dificilmente lava roupa, sim ou não? Agora quando você casa, a mulher fala assim, pode ir lá estender a roupa lá, amor. Enquanto eu lavo a roupa, você passa pano na casa aí, passa uma vassoura, você fala assim, que saudade de vida de filho. Não é? As responsabilidades que vêm. Então você vai ver que tem coisas que a gente está dizendo que é maldição, mas na verdade são coisas que nós estamos passando de informação para os nossos filhos. A maneira que o filho viu o pai cuidar, criar a mãe, amar ou não amar, o posicionamento que o pai teve deu uma informação para o filho. E nós somos, entre aspas, dizendo, meio que o macaquinho que copia, né? Você vê, aquilo que fala, irmão, dificilmente a gente faz. Mas aquilo que a gente vê, a gente reverbera, a gente copia, sim ou não? Mas só que nós também temos a oportunidade de escolher, fazer ou não.
Por exemplo, Adão e Eva, eles eram moralmente responsáveis pela vida deles. Amém? Então Adão, ele não era tontão. Eu não sei discernir. Eu não sei se eu faço isso, faço aquilo. Espera aí. Ele tinha oportunidade de calcular, obedecer ou não. Ele decidiu fazer o quê? Desobedecer. Mas foi inconsciente? Foi consciente. A desobediência dele foi consciente. A mesma coisa, gente. Nós somos responsáveis pela nossa vida e a nossa obediência ou desobediência, ela deve ser consciente, porque ela vem baseada em você discernir, obedecer ou não. Quero ou não quero. Isso nos difere dos animais. Amém? O cachorrinho ele discerne, vai para lá, vai para cá. Você vai ter que bater muito nele, né? Bater, que eu falo assim, com um jornalzinho, né? Espancar o cachorro. Não. Eu falo assim, mas tem que cuidar dele. O cachorro não fica, Dinil. Chega a hora dele que ele quer passear. O Dinil chegou e falou, vamos dar uma volta. Mas no outro dia o Dinil não vai levar ele. Mas aí ele vai entender que vai de novo, porque é um sistema. Ele não vai te ensinar. Aí o Dinil fala para ele, hoje você não vai. Aí ele fica barulho no rabinho porque quer ir. Ele não sabe discernir isso daí, né? Mas nós não, hoje não vai. Então tá bom, entendi, eu não vou. Nós sabemos fazer essa conexão. A mesma coisa com Deus. Você sabe o que é a lei dele, você sabe o que ele está dizendo. Você obedece ou não. A sua obediência traz consequências e a sua desobediência também traz consequências. Amém? Diga assim comigo, a minha obediência traz consequências. E a minha desobediência também traz consequências. A gente não é tonto não, irmão. Amém? A gente sabe discernir. Agora tem a nota de 200, então não havia ainda. Mas se eu te der uma nota de 200, você rasga? Você rasga, irmão? Não rasga, né? E se for até a minha, se eu pegar no meu bolso e te der 200, eu rasgo. Eu vou tirar do seu bolso e te dar ela. Aí, não, apóstolo. Estou doido, mas não estou rasgando nota de 200, né? Então não está tão doido assim, né? Mas aqui nós vemos na história desse rei que você vai ver que ele tem exemplos. Ele tem maus exemplos, mas ele também tem bons exemplos. E ele decide, ainda novo, que exemplo seguir. Amém? Segundo Reis, capítulo número 22. O tema que nós temos tido aos domingos é o quê? Nós sermos pessoas que copiam homens, como separamos 20 homens, que mudaram a sua história, que foram relevantes no seu tempo. Amém? Então essa ministração é para pessoas que querem ser relevantes, pessoas que querem marcar a sua história. Vou dizer uma coisa para você, se você não conseguir marcar o mundo, mas conseguir marcar a sua família, dê glória a Deus. Amém? Se marcar a sua família para o dia que você morrer, o pessoal fala assim, meu Deus do céu, que falta eu vou sentir dessa pessoa, porque é uma pessoa que me ensinou muitos valores, me ensinou muita coisa boa, foi uma pessoa que mostrou amor, mostrou o reino de Deus. Se eu sei o que é servir a Deus, é porque eu olhei para essa pessoa e vi uma pessoa que servia a Deus do meu lado, na minha casa. Quem está entendendo? Porque às vezes nós olhamos pessoas que são grandes nomes, olhamos Paulo, nós olhamos na história de George Miller, né, Jonathan Edwards e tantos outros, nossa, é John Wesley, nossa, quantos homens bênçãos. Mas existiram muitas pessoas no meio desses avivamentos que não tiveram seus nomes em destaque, mas foram pessoas que fizeram diferenças dentro dos seus lares, fizeram diferença no bairro que moravam, que o mundo não conhece, mas Deus conhece a história de cada um deles. Talvez você não esteja em cima do altar, talvez seu nome não seja o nome mais reconhecido no mundo, talvez você não esteja entre o rol dos maiores pregadores, mas no céu falam ao teu respeito. Lá no céu falam do que você faz, quem você é, qual o valor que você tem diante de Deus e a autoridade que você recebeu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Josias, ele decide fazer a diferença. Capítulo 22 diz assim, Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e governou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedidias, é que eu peguei uma outra versão aqui, Gedida, filha de Adaías de Boscate. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos do Senhor e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu pai, seu antepassado, sem se desviar para a direita, nem para a esquerda. Amém?
Paremos aqui. O que é que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele repara o templo, porque o templo ficou abandonado. Primeira coisa que nós percebemos aqui que ele faz é algo que nós temos que aprender a fazer também: restaurar a adoração a Deus. Se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, não vamos consertar nenhuma área da nossa vida, porque quando você está desconectado de Deus, você não vai ser alimentado por Ele. Quando você está desconectado do teu relacionamento com Deus, você não vai ser guiado pelo Espírito Santo. E a maioria dos nossos erros são porque nós somos guiados por quem? Por nós mesmos, pelos nossos sentimentos, agimos conforme a gente acha que está certo. Por exemplo, quem no meio de uma discussão perdeu o controle e agiu com a emoção e falou que não devia? Quantos de nós não falamos e às vezes nem temos a intenção de magoar pessoas, mas aí a carne fala. Nós precisamos rever algumas coisas de valores que a gente vai praticando no dia a dia, que é a falta de domínio próprio, é a falta dos nossos controles emocionais. Apóstolo, mas tem vezes que está no topo. Eu sei, irmão, sou humano, não consigo ser perfeito. Igualzinho vocês. Falho também. Mas não aceito que viva falhando dessa maneira. O grande problema não é pecar e não se arrepender. O grande problema não é falhar. O grande problema é não reconhecer as suas falhas, porque quem não reconhece suas falhas, quem não reconhece seus pecados, é uma pessoa que não gera arrependimento. Quem não é gerado arrependimento dentro do coração, ela não pede perdão. Quem não pede perdão não reconhece o seu pecado, e quem não reconhece o seu pecado não recebe perdão. E não recebendo perdão está em pecado diante de quem? De Deus, é conexão, quem está entendendo? É importante restaurarmos a adoração, a nossa ligação com Deus. Talvez você se preocupe com as coisas físicas, talvez você se preocupe com os seus problemas a resolver, e temos que resolver, mas talvez você negligencie a sua vida com Deus, o seu relacionamento com as coisas de Deus. Talvez você precise rever os seus conceitos em trabalhar na igreja, talvez você deva rever os conceitos pelos quais você vem na igreja. Você precisa entender que a reunião na igreja é só o resultado de uma aliança que você tem como pessoa fora dela. Amém? Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu vou na igreja. Não, meu irmão. A igreja é a reunião de adoradores. É quando você pega o singular e coloca no plural. É quando você pega o indivíduo e coloca numa comunidade. Aí nós nos tornamos a comunidade dos salvos, a comunidade dos santos. Nós somos irmãos em Cristo. Mas nós temos uma vida à parte. Cada um tem a sua família, cada um tem os seus desafios, cada um tem a sua dificuldade como ser humano. Deus está lá com você no meio das suas dificuldades, você tem a sua intimidade com Deus, você tem lá seu relacionamento com Deus, e ela deveria refletir na nossa reunião aqui. Assim como nós somos doentes fora, nós trazemos essas doenças, enfermidades na nossa alma para dentro da igreja, nos nossos relacionamentos. Assim como você tem uma enfermidade na tua alma, você acaba transferindo essa mesma enfermidade para a tua família. Você é enfermo e pessoas ao seu lado enfermas por causa da sua enfermidade. Quem está entendendo? Eu estou indo devagarzinho hoje para você entender, porque parece simples o que a gente está lendo. Mas se muda uma história e bota um pé no freio na destruição de Deus, eu acho que é importante para mim e para você. Sim ou não? Então, quando Josias está reformulando todo o templo, reformulando a vida dele, reformulando todo o reinado dele, ele está alinhando todas as coisas a Deus. E a primeira coisa que ele faz é a reforma do templo, a adoração a Deus, buscar a Deus. Você precisa renovar, em primeiro lugar, a tua aliança com Deus. Como está a sua vida de adoração? Como está? E esquece de igreja, irmão. Agora estou falando do seu particular. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de busca da palavra de Deus? Como está a sua vida de santidade? Como está a sua vida no seu dia a dia com Deus? Apóstolo, estou indo na igreja. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando como que está a sua vida particular com Deus. A minha mulher ora. Não estou perguntando dela. Estou perguntando de você.
Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um pessoal e tinha um rapaz que ele começou a querer falei assim, você não é cristão, irmão. E por você não ser cristão, você não sabe o que você está falando, não devia estar falando nada. Você não participa disso. Aí a primeira coisa que uma pessoa infeliz, por não ser cristão, fala e começa a olhar é dinheiro, não é? Dá uma raiva disso. Parece que as pessoas estão tão perdidas e definem o que é religião por causa de dinheiro. Aí a pessoa revoltada, falando do dízimo que um fulano deu, revoltada porque um pastor ministrou isso, eu perguntei assim para ele, você é cristão? Aí ele disse assim, sou. Falei, você não é. Ele falou assim, não, eu sou cristão. Falei, você não é. Ele falou, por que eu não sou? Falei, vamos lá, você dizima? Ele falou, não. Você oferta na igreja? Não. Falei, você vai na igreja? Ele falou, não. Então como você é cristão? E o que você está falando do cara que você está dizendo que é cristão e dizimou, ofertou? O que você tem a ver com a vida dele? Você não tem nada a ver com a vida dele. Você tem que criticar se você está fazendo. Aí você tem que ver o porquê que você está fazendo. Ah, mas o fulano de tal. Falei, querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus vai chamar os pastores para conversar, mas o posicionamento errado de algum pastor não vai amenizar a tua culpa diante de Deus. Deus vai chamar todos para conversar, inclusive você, e vai te arrebentar. Sabe por quê? Porque você está descendo a língua nos outros, mas você mesmo não está posicionado. Não, mas como assim? Porque eu, como cristão, eu só não gosto muito de Bíblia. Eu falei assim, como que você diz que é cristão e não gosta de Bíblia? Não, é porque eu prefiro a prática do que o conhecimento. Eu falei assim, mas prática sem saber o porquê está praticando também não resolve. Ele falou, não, mas eu prefiro a prática do que o conhecimento. Eu falei assim, mas o dia que você conhecer a Bíblia, você vai descobrir que as suas práticas estão erradas. Porque as suas práticas são baseadas no seu conhecimento, que é nenhum da Bíblia. Então você não é cristão. Ele falou, eu sou. Eu falei, mas você acredita na pessoa de Cristo? Acredito. Aí eu falei assim, mas você acredita em reencarnação? Acredito. Eu falei, então como que você é cristão? Não, eu sou cristão, eu acredito em Jesus. Eu falei, você não acredita em Jesus, você não sabe nem o que você está falando, meu irmão. Ele falou assim, por que você está dizendo isso? Como é que você pode acreditar que Jesus Cristo morreu numa cruz para te perdoar dos seus pecados diante de Deus e você está dizendo que vai reencarnar para pagar seus pecados? Vai para mim, vamos comigo, irmão, você não é cristão. Ele falou, não, eu sou. Aí eu falei, você não é. Você lê a Bíblia? Não gosto. Eu falei, você não gosta, olha, você não gosta de ler Bíblia, você não lê a Bíblia, você não fala com Jesus Cristo, você não acredita na obra de salvação dele e você é cristão? Vamos lá, irmão. Diz o que você é. Aí no final das contas ele disse, eu sou assim, assim. Eu falei, sabia. Ele falou assim, mas você não acha que todo mundo devia morrer? Aí eu falei assim, você tem filho? Ele falou, tem. Sua filha devia morrer? O que tem a ver? Eu falei, tudo. O seu filho é de outro mundo. Não é ser humano? É a presta? Presta? Não. Você disse para mim que todo ser humano não presta, inclusive seu filho. Inclusive sua filha. São seres humanos. Devia destruir tudo? Devia. Inclusive ela, inclusive você, inclusive eu. E eu concordo com você? Mas por isso que Deus amou tanto, que Ele entregou o Filho numa cruz para perdoar os seus pecados, porque você não tem condição de produzir alguma coisa para ser perdoado diante de Deus. Isso é muito amor, não é? Olhando por esse lado. E eu falei, se você não tiver Jesus como teu Salvador, lascou diante de Deus, hein, irmão? Por quê? Ele é o único que apazigua a ira de Deus para não mandar você e eu para o inferno. Não é o que a gente faz, mas o que a gente faz revela a salvação que está sobre a nossa vida. E aí nós vamos redefinindo, remodelando o nosso ambiente, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. Por quê? Porque agora nós estudamos uma coisa que a gente não estudava. Agora nós não temos mais uma vida baseada no que a gente acha. Agora a gente olha para onde para saber como que a nossa vida está? Para a Bíblia.
Se você não examinar a Bíblia, você não vai saber se você está agindo certo ou errado. Ah, não, mas eu sei, eu sou bom. Não, você não é bom não. Bom é a Bíblia, bom é Deus que deixou a Bíblia para dar os valores para a gente. Quando você alinhar a sua vida à Bíblia, quando você alinhar a sua vida de oração à dependência de Deus, você começa o caminho certo. Você está tentando alinhar as outras coisas da sua vida sem alinhar a sua vida espiritual. Você precisa alinhar primeiramente a sua vida espiritual. Diga assim comigo, eu preciso alinhar a minha vida espiritual. Responde para você mesmo quem é Jesus Cristo. Responde para você mesmo quem é Deus. Responde para você mesmo o que é a Bíblia para você. Porque se nada disso tiver significado, você precisa ressignificar a sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Estão junto comigo, gente? Estão recebendo a palavra? Apóstolo, é isso que está acontecendo aqui? Sim. Porque no meio de vários deuses e várias ideias, ele está reformulando tudo. Ele está trazendo reforma na vida do povo de Judá, a começar pela vida espiritual. Amém? Após vida espiritual não importa. Gente, por que é que Jerusalém estava à beira do caos e por que é que Deus ia levantar Nabucodonosor para arrebentar com Jerusalém? Por causa da vida espiritual do povo. A sua vida espiritual é o imã que move a mão de Deus, como ele vai se manifestar. Então você precisa colocar como primordial a sua vida espiritual. Amém? Porque quando você alinha a sua vida espiritual, você começa a ver Deus agindo na sua vida. Você começa a ver Deus se manifestando em você. Deus trazendo valores. E quando nós mudamos valores, nós vamos mudando o ambiente que está à nossa volta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é por causa dos valores que a gente pratica que a gente traz problema para o meio que está? A falta de perdão, a falta do amor. Não é isso que traz o problema na convivência? Quem não gosta de estar num lugar que tem muito amor? Que careia os dentes? Muito docinho. Isso faz mal? Eu gosto de estar num lugar onde existe amor. Sim ou não? Quem gosta também? Mas o amor parte de quem? De cada um de nós. Ou nós vamos expressar amor, ou nós vamos expressar ódio, raiva e tudo mais. Mas o que nós expressamos fora vem da onde? Da onde? De dentro. A Bíblia, Jesus nos ensinou que o pecado não é aquilo que entra, é aquilo que sai. Porque o que sai, sai da onde? De dentro do coração. Daí é que saem as cobras e lagartos. O problema está dentro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a primeira coisa que ele faz, ele repara o templo, ele traz alinhamento a Deus, ele volta a trazer o povo a cultuar da maneira correta. Mas como que é da maneira correta? Aí nós vamos perceber que na caminhada, quando ele começa a tirar a idolatria, ele tira a idolatria do meio do povo de Israel, do povo de Judá. Agora ele estabelece de novo a adoração centrada em Deus. A adoração centrada em Deus significa que Deus é o quê? O centro. Quando você adora a Deus, esperando que Ele faça aquilo que você quer, Deus é o centro? Sim ou não? Não. Quem é o centro? Você. Quando você canta o que te agrada, significa que você está adorando a si próprio. Agora, quando você canta aquilo que agrada a Deus, o que você está fazendo? Adorando. Porque você está colocando como objeto de culto quem? Deus. Quando você coloca, você fala assim, ai, canta aquele louvor eu me sinto bem. Aquilo ali me anima. Não que isso é ruim, mas a adoração visa colocar Deus no lugar dele, não você no lugar de Deus. Tipo assim, canta o louvor que me satisfaz. Faça a oração do jeito que eu gosto. Ó, pinta a igreja, faz as coisas do jeito que eu gosto, me agrade, porque aí eu fico. Não, não é o homem o centro. Deus é o centro da igreja. É a Ele toda a glória. Não é o homem, não é o cabelo do pastor, a roupa do pastor, ou a igreja, se ela está pintada, deixa de estar pintada. O centro sempre é Deus, não é a pessoa. O evangelho visa transformar você e eu para que nós sejamos mais agradáveis a Deus. Não é moldar Deus para que Ele seja mais aceitável por você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não adianta, você não vai mudar Deus. Nós é que vamos ter que mudar, amém? Diga assim comigo, nós não mudaremos Deus. Ele nos moldará. Amém? E vai moldar você.
A Bíblia diz que, lá em Jeremias 18, que quando o oleiro está entregue à sua obra, ele não está assim, não, ele está entregue, ele está totalmente envolvido. Deus está envolvido com você. Deus está envolvido em te moldar. E ainda que você não esteja ficando do jeito que tinha que ficar, Ele desmancha você, mas não desiste de você e te forma um vaso novo. Glória a Deus! Só que como que Ele faz isso? Nós vemos aqui, embora eu já citei em e-mail que eu já estou ministrando para vocês, no versículo de número 8 até o versículo de número 13, o Ilquias, ele vai lá e acha a Torá, o livro de Deus. E aí o que ele faz? Embora ele está trazendo uma reforma espiritual, ele precisa de uma base para essas reformas. E aonde ele encontra a base? As Escrituras. Olha que interessante, o versículo de número 8. Então o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã: encontrei o livro da Torá, da lei, na casa do Senhor, o Eterno. E Ilquias entregou o livro a Safã e o leu. Mais tarde o escrivão Safã apresentou-se ao rei e lhe relatou: teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo e a confiaram aos mestres supervisores da obra e aos trabalhadores do templo do Senhor. Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Versículo 11. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei levantou-se e, indignado, rasgou as suas vestes. O que significa isso? Ele estava arrumando Judá. Só que quando ele se encontra com as Escrituras, acontece algo. Ele rasga as vestes dele e reconhece diante da palavra que está tudo errado. Diga assim comigo: Josias percebeu diante das Escrituras que tudo estava errado. Está dando para você entender? Preciso explicar muito isso. Que quando você pega a lei, a palavra de Deus, e coloca ela como trilho para você, você vai descobrir que as coisas não estão corretas. As coisas na nossa vida não estão no trilho da palavra de Deus. E não adianta que, se não estiver no trilho da palavra de Deus, Deus não vai responder. Deus pode até falar com você, conserta, arruma, ajeita, mas Ele te dá uma base para isso, que é a palavra. O que significa quando o rei vai lá e rasga suas vestes? É uma atitude de desaprovação àquilo que eles estão vivendo e que a Escritura mostra para que eles vivam. Quem já leu as Escrituras e percebeu? Quando a gente fala de Escrituras, a gente está falando de toda a Bíblia. Amém? Para nós, hoje, a linguagem é essa. Para o pessoal no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não havia ainda sido escrito. Então, para eles, a Escritura para eles era a Torá. Mas agora, para nós, é desde Gênesis a Apocalipse. Quando você lê a palavra de Deus, você vê que coisas não estão condizentes. Será que nós rasgamos as nossas vestes? Apóstolo, não, eu nunca rasguei minha roupa porque eu li a Bíblia. Mas Joel diz que nós devemos rasgar não as nossas vestes, mas nós devemos rasgar os nossos corações diante de Deus. Rasgar o coração e dizer: Senhor, eu estou lendo na sua palavra que eu estou totalmente contrário, desaprovado diante das Escrituras. Isso, rasgar o coração e dizer: Senhor, eu me humilho, eu me dobro diante do Senhor e reconheço que está tudo fora da sua palavra. Interessante que, ao entender isso, ele pede que leve a oração dele, leve o pedido dele a uma profetisa. E aí, acompanha aí no versículo de número 12. Então imediatamente deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao escrivão e seu secretário Safã e ao oficial rei Isaías: ide, consultai ao Senhor por mim, ou seja, orem por mim, busque uma resposta de Deus ao meu respeito. Amém? Quem quer palavra de Deus nessa manhã para a sua vida?
você está no melhor lugar para consultar ao Senhor. Amém? Mas olha só que interessante, não está acontecendo atitudes de Josias, ele não está renovando, alinhando a adoração a Deus, reconstruindo o templo, e nós sabemos que hoje nós somos templos espirituais, amém? Então qual é o templo que a palavra de Deus está falando para nós hoje? Você, o seu coração. Diga assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Então é aí. A gente fala assim, por exemplo, lá na igreja tem santidade? No templo da igreja tem santidade? Sim ou não? Sim, tem que haver. Senão Deus não estará. Amém? Então se no templo tem santidade, no templo tem louvor? Sim ou não? No templo tem sacrifício? Sim. Então a gente faz essa brincadeirinha do que existe na igreja que tem que existir na nossa vida. Aí a gente transforma a nossa maneira de pensar, sabe por quê? Porque aí você vai entender que quando você vem na igreja, você coloca sua roupinha de ceia, você coloca sua roupinha para adorar o Senhor, só que isso na verdade tem que ser o seu dia a dia. Apóstolo, mas eu não tenho como ficar andando de terno e gravata, só uso no dia da ceia. Meu irmão, não é o exterior que eu estou falando, é cuidar das suas vestes interiores, a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Porque tem muita gente que fala assim, nós somos templo, mas se esquece a responsabilidade de ser templo do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É uma responsabilidade ser templo vivo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a Bíblia nos ensina, nós estamos ministrando, aproveitando para fazer o merchandising, nós estamos ministrando, já começamos a gravar, nessa quarta-feira começamos a gravar as cartas do Apocalipse. E aí eu gravei a introdução e gravei já a carta a Éfeso. Logo mais vocês vão ter disponíveis no YouTube. Mas que pregação, né, Josi? Né, presbítero? Que pregação. Que palavra maravilhosa. Deus falou muito, irmão. Deus falou muito. Eu escutei as duas. Aí já colocou aí. O pessoal que não se inscreveu, se inscreva lá no YouTube. Tem várias ministrações de Mateus 5, 6 e 7. E agora a gente já está gravando a do Apocalipse. Só que Apocalipse, em capítulo 1, diz o seguinte, que Jesus, ele nos comprou para que nós sejamos um reino de sacerdotes. Eu e você somos sacerdotes de Deus, amém? Quem é sacerdote do Senhor? Mas levanta forte a mão, irmão. Glória a Deus, tem bastante sacerdote. Porque às vezes a gente vai pregando assim, parece que está no seminário, né? Parece que está no seminário hoje de ensino aqui. Todos somos sacerdotes, amém? Deixa eu ler, posso ler? Então abre aí em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo, vamos ler o 4 em diante, só para você se situar aí. Apocalipse 1, 4. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos amou. Só que na minha tradução eu gosto mais, porque ele nos amou está no passado, e ele nos ama está no presente. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus te ama hoje. Amém? Como ele amou lá no passado, ele te ama hoje. Diga assim, você é amado por Jesus. Assim, ó, sem aquele clichê, né? Ai, Jesus te ama. Não. Olha nos olhos dessa pessoa e diz assim, Jesus te ama. Amém? Diga assim para a pessoa assim, bem empolgadão assim, diz assim, você é muito amado. Amém? Você é muito amado. Deus te ama muito. Jesus ama você. Aleluia. Diga para a pessoa, talvez a pessoa faz tempo que não ouve uma palavra de amor. Talvez faz tempo que ela não olha para ela com amor. Agora diz assim para ela, Jesus te ama. O Espírito Santo se move em você. Aleluia! Agora diz assim para ela, talvez ela se sinta sem importância nessa vida, sabe?
Ninguém me ama, ninguém me quer. Olha assim para a pessoa, diz assim: você tem valor para Deus. Ele te ama. Agora diz assim: mesmo complicado, Jesus te ama. Vamos aplaudir o Senhor por esse amor dele. Aleluia. E ele continua dizendo, ele que nos ama e, mediante o seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Diga para a pessoa do seu lado aí também, diz assim: você está liberto de todos os seus pecados. Diga assim: você foi muito amado e muito perdoado. Aleluia. Por quem? Deus te perdoou em Cristo. Olha que coisa linda. Sabe o que é isso? Você saber que você foi perdoado por Deus em Cristo significa que agora você pode estar em paz. Por quê? Porque Ele te perdoou, Ele não vai te condenar, Ele te perdoou no sangue de Jesus Cristo. Ele te ama de uma tal maneira que entregou o Filho dele, Jesus Cristo, numa cruz, para morrer por você, te perdoar dos pecados. Como você é amado. Aleluia. Eu falo para você, eu me sinto muito amado. Muito, muito. Eu choro até sozinho com Deus, sem ninguém perto, assim eu gosto. E falar assim: Deus, você me ama demais. Como o Senhor me ama? Mas quando está tudo bem? Irmãos, as épocas que eu mais senti o amor de Deus foi quando as coisas não estavam bem. Sabe por quê? Ele te levanta, coloca no colo e te diz: eu te amo, meu filho. Quando as pessoas desprezam, Ele abraça e diz: eu te amo, meu filho. É essa hora que a gente sente o grande amor de Deus. Nas horas mais difíceis, o amor de Deus te envolve. Quando as pessoas te julgam, quando as pessoas te abandonam, o amor de Deus vem e te abraça assim, bem gostoso. Quem se sente amado, dá um glória a Deus aí. Vamos passar da poesia, vamos aqui para a palavra. Daqui a pouco eu estou falando de salmos aqui, né? Mas versículo 6. Olha, Ele nos amou, nos perdoou no sangue dele, dos nossos pecados, e agora, olha como a graça é maravilhosa. Isso tudo é misericórdia de Deus. Agora, olha o poder da graça. Ei, irmão, Ele nos constituiu. O que é constituir? É o seguinte: eu vou constituir você presidente do Brasil. É que você vai governar o Brasil. Quando eu te constituo a algo, eu te dou autoridade para ser algo. Amém? Amém? E o que nós fomos constituídos? Reino. Reino significa não um rei somente. Não. Reino é tudo aquilo que pertence a um rei. Amém? É um reino. Todo um reino. Vamos colocar reino animal. Nós temos o reino vegetal. Ou seja, tudo que pertence àquele sistema, amém? Você pertence a um sistema de governo. Qual o sistema de governo que a igreja pertence? Te ajudo. Não é presidencialismo. Não é a monarquia de Israel. Se chama teocracia. Teocracia é onde Deus quem governa. Glória a Deus. Esse Deus que governa, presta atenção, gente, junta aí comigo, por favor. Pai eterno. Deus, Criador dos céus e da terra, enviou Jesus Cristo para perdoar a gente dos nossos pecados. Ele derramou o sangue, nos perdoando dos nossos pecados. E agora, ao invés de sermos simplesmente criaturas criados por um Criador, agora nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E diz a palavra que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo de tudo aquilo que o Pai entregou nas mãos dele. Meu Deus do céu, quanta coisa que Deus fez por nós, num sangue derramado. Não é só perdão do pecado. Ele te constituiu para você pertencer ao reino de Cristo sobre nós.
nós reinaremos com ele, mas nós seremos o quê? Sacerdotes do reino de Deus. E é isso que Apocalipse diz, pessoal. Nossa, Apocalipse, apóstolo, pelo amor de Deus, a terra vai pegar fogo, meu Deus, vai ser o juiz de Deus. Você está preocupado com o quê, irmão? Esse juiz que vai vir para acabar com tudo, ele te perdoou, você está com medo de quê? Está dando para entender? Ai, apóstolo, mas eu morro de medo. Ora, não fostes perdoados em Cristo? Estão com medo do Pai? Você não sabe quem é seu pai, não? Seu pai te amou, te perdoou e te fez ser reino de sacerdote. Olha, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. Portanto, seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é restauração espiritual para nós. Restaurar a nossa vida espiritual é nós nos reconectarmos com Deus no sangue de Jesus Cristo, e agora já estamos perdoados, já estamos limpos, já estamos começando a viver o céu na terra. Às vezes a gente está esperando Jesus vir para a gente viver céu. A Bíblia nos ensina, Jesus ensinou para nós bem claro, que o reino de Deus estaria no meio de vós, porque ele não vem com aparência exterior, mas no meio de vós ele está. E reino de Deus é onde Deus reina, amém? Diga assim, reino de Deus é onde Deus reina. Deus é rei na sua vida, então ali é céu, porque ali ele reina, ali é lugar de Deus. Sua casa vai ser um pedacinho do céu. O seu próprio coração, você está bem com você mesmo, é um pedacinho do céu. Essa igreja é um pedacinho do céu na terra. Amém? Por quê? Porque Deus está neste lugar através do Espírito Santo dele. Amém? Você é um pedacinho do céu. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, você é um pedaço do céu na terra, porque Deus habita em você. Está dando para entender o negócio, irmão? Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Agora volta lá para o Antigo Testamento aí para nós caminhar para o final aqui. O rei Josias traz uma transformação na vida espiritual dele e do povo de Jerusalém. Ele traz como base para a vida dele a palavra de Deus. Isso é reavivamento. Aonde nós conhecemos a palavra nos mostra onde estão os nossos erros, nós nos arrependemos dos nossos erros, nos posicionamos com a palavra, e então Deus envia o Espírito Santo e aviva a nossa vida. O que aconteceu, apóstolo? Tem boa notícia para o rei? Som funcionou. Deus estava querendo destruir Jerusalém por causa dos pecados que Manassés. São do rei, Deus ouviu nos céus. Olha o que a palavra de Deus diz, que veio para o rei através da profetisa. Olha só, que é isso? Versículo de número 14 do capítulo 22 de Reis. Em seguida, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías partiram e foram consultar a profetisa Uda, esposa de Salum, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupas e as vestes sagradas do templo. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que ali se formara. Então, a profetisa lhes comunicou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Dizei ao homem que vos enviou à minha presença: eis que isso declara o Senhor, eu trarei castigo sobre este lugar e os seus moradores, de acordo com todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porquanto me desprezaram e queimaram incenso sagrado a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se extinguirá. O que Deus está dizendo? Que ele vai destruir. A destruição é eminente. No entanto, o posicionamento de um homem fez ele desfrutar da graça de Deus. Olha só. Versículo 18. E direis mais ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Porque teu coração se moveu e te humilhaste na presença do Senhor, assim que ouviste o que declarei contra este lugar e seus habitantes. Isto é, que se transformariam em escombros, destruição e maldição, e indignado rasgasse as vestes, planteando o teu arrependimento diante da minha pessoa, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso te recolherei para junto de seus antepassados, e encontrarás descanso e paz em tua sepultura, e os teus olhos não contemplarão o severo castigo que enviarei sobre este povo e lugar. Logo em seguida, aqueles emissários deram início à viagem de volta, levando a resposta ao rei. Parece que não vou entrar nesse assunto, mas eu vou só usar a palavra aqui para nos levar a uma compreensão de Apocalipse. Não sei que tipo de pensamento você tem com a volta de Cristo. E não estou defendendo nenhuma tese. Mas isso me faz entender que um dia Deus virá com juízo sobre essa terra. Mas aí nós encontraremos a graça dele porque nos humilhamos, nos arrependemos e transformamos a nossa vida através do sangue de Jesus Cristo e seremos poupados de ser destruídos juntamente com a terra. Porque encontramos graça diante de Deus. É olhar para essa passagem e transportar ela para os dias de hoje. O grande problema de gente que não gosta de história, de Antigo Testamento, é porque não abre os olhos para a aplicabilidade dela nos dias de hoje. Se você alinhar a tua vida, se você alinhar o teu coração, toda palavra que ele disse que vai destruir e acabar, não chegará à sua tenda, quando a sua tenda estiver consagrada a ele. Amém? Consagra a sua tenda ao Senhor. Consagra a tua vida a Deus. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é um sacerdote de Deus. Agora eu pergunto mais uma vez, eu acho que arrumou mais sacerdote hoje. Quem é sacerdote do Deus vivo? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Agora eu retorno a pergunta para vocês. Eu sou sacerdote? Sim ou não? Você também é sacerdote. Eu tenho obrigação de ler a palavra de Deus? Quem acha que pastor tem obrigação de estudar a palavra de Deus? Afinal de contas, o pastor tem obrigação de orar, sim ou não? O pastor tem obrigação de orar pela sua igreja? O pastor tem obrigação de orar pela sua liderança? O pastor tem obrigação de estudar a palavra de Deus? Pode dizer, irmão, não fica com medo não. O pastor tem obrigação de viver em santidade? Porque ele é o que do Senhor? Ele é o que do Senhor? Não, mas pode dizer com mais vontade que eu não estou com medo não, irmão. Ele tem que fazer tudo isso porque ele é o que do Senhor? Quantos sacerdotes tem nessa noite, nessa manhã aqui? Diminuiu o sacerdote, gente? Quantos sacerdotes existem aqui hoje? Quantos sacerdotes existem em casa, assistindo essa ministração? Significa que se eu, Adilson, tenho a responsabilidade de viver em santidade,
de examinar a palavra de Deus, de estudar a Bíblia, de me preparar, de orar, de fazer o que é correto, significa que eu, sendo sacerdote, tendo essa obrigação, e você disse, e a Bíblia disse também, que você é sacerdote, significa que você tem que fazer o que na sua casa? Você tem que ler a Bíblia? Por que você não está lendo? Você tem que orar? Por que você não está orando? Você tem que viver em santidade? Por que não está vivendo em santidade? Você está entendendo? Que se eu sou sacerdote, eu não sou sacerdote para dentro da igreja, eu sou sacerdote andando pela terra, porque nós não somos sacerdotes de uma igreja, nós somos sacerdotes do Deus vivo. Somos sacerdotes do Deus vivo. Imagine só, se você colocasse uma grande bata branca, colocasse uma estola sacerdotal com as 12 pedras aqui, você não estaria com uma figura de um sacerdote? Você ia chamar a atenção, não ia? As vestes limpas, brancas do sacerdote, não chamaria a atenção? Assim nós estamos vestidos para o mundo, de santidade, de diferença. Sua roupa não seria diferente? Sim ou não? Nossas atitudes são diferentes. Nosso posicionamento é diferente, independente do título que você tem. Sabe o que é a verdade? Deixa eu falar para você rápido, para a gente fechar. Quem é servo de Deus? Aí levanta a mão. Servo, você é servo? Servo obedece o que Deus manda. Senão não é servo. Você é servo. Eu também sou servo. Esquece de todos os títulos. Nós somos todos servos. E eu, como servo de Deus, Ele me deu uma responsabilidade nessa igreja. Ser o quê? Apóstolo dela. Mas antes de ser apóstolo, eu sou o quê? Um servo. Então Deus me deu a responsabilidade de cumprir o chamado de um apóstolo para ser apóstolo da igreja apostólica Efrata. Eu sou um representante de Deus como apóstolo. Amém? Glória a Deus. Só que antes disso eu sou servo. No que diferencia eu e você de ser servo? Nada. A única diferença está em cumprir um chamado ministerial. Qual é o seu? Eu estou fazendo o meu. Se vira com o teu. Se coloca de pé em nome de Jesus. Somos todos servos com obrigações diferentes. Somos todos sacerdotes, mas temos funções diferentes. O que a profetisa estava fazendo? Dormindo. Ela era camareira. Uma profeta camareira do templo do Senhor. Ela estava cuidando das roupas. Até quem cuida da roupa tem revelação espiritual. Até quem cuida da roupa tem visão de Deus. Porque quem trabalha na casa de Deus não é qualquer um, é gente escolhida a dedo por Deus. É gente chamada por Deus, não porque são os grandes e os poderosos, porque são dependentes do Deus que serve. Então sabe o que a gente pode olhar aqui? Só servo. O servo rei, que era Josias, que trouxe a transformação. Alinhou tudo. Nós vemos os servos de Deus, que eram os escribas, que são aqueles que trazem a lei. E aí eles trazem a palavra, há uma transformação, o coração do rei se quebranta diante de Deus. Aí vem o ministério profético trazendo uma palavra de Deus para aquela geração. E essa é a palavra de Deus para a nossa geração. Arrependei-vos, que eu não destruo vocês e eu escolhi vocês para ser pessoas diferentes. Deus, Ele te ama. Ele não quer destruir você. Ele te ama e quer transformar a tua vida. Você é sacerdote. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer abençoar os seus filhos. Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida. Mas antes você precisa alinhar a tua com Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa palavra fala ao seu coração? Então feche os seus olhos neste momento. É o momento de você e Deus. No momento de hoje você fala assim: Senhor, eu recebo essa palavra no meu coração. Eu recebo essa palavra hoje, Senhor meu Deus, e vou me alinhar. Eu vou me realinhar, vou fazer como Josias. Eu vou trazer uma transformação na minha vida. Eu vou ser radical.
Eu vou ser radical com as coisas de Deus. Eu vou me entregar totalmente. Eu vou dormir meditando na palavra. Eu vou acordar meditando na palavra. Eu vou ler mais. Eu vou estudar a palavra. Aquilo que eu não entender, eu vou perguntar para o apóstolo. Eu vou perguntar para os líderes. Eu vou perguntar. Eu vou ser o perguntador de tudo, porque eu vou estudar. Eu quero crescer. Eu quero amadurecer. Eu vou orar mais. Eu vou me consagrar mais. Eu vou viver mais na presença de Deus. A minha vida vai ser totalmente voltada para Deus. Isso é o poder de um avivamento. É isso que nós precisamos, uma igreja em chamas, uma igreja cheia do poder de Deus, que alinha a sua vida na palavra, que trabalha alinhado na palavra, que está vivendo alinhado na palavra, tudo para a manifestação da glória de Deus. Espírito Santo do Senhor, tua palavra está sendo anunciada neste momento. Senhor, vai sondando o coração de cada um, Senhor, nessa manhã. Que teu Espírito Santo encontre em nossos corações verdadeiramente arrependidos, focados, voltados para a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Mas hoje eu quero, Senhor, junto com a tua igreja, alinhar o nosso coração, Senhor. Alinhar o nosso coração para, Senhor, fazer a tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia. Eu sinto no meu coração um desejo de orar por você e ver você confessando isso. Mas melhor do que isso, eu quero ver você se posicionando com essa palavra. Porque às vezes chega desse negócio de só vir à frente e receber a oração e falar: pronto, renovei minha aliança, mas você não muda. Eu não quero que você venha à frente para me orar por você hoje, não. Hoje eu quero que você vá na sua casa falar com Deus e dizer para Ele que você vai ser diferente. Não é vir aqui para mim hoje, não. Após você estar desvalorizando às vezes que a gente fala: não é isso não. Vim aqui é muito mais fácil do que você pode imaginar. Por mais que às vezes você trave aí. Difícil é se posicionar depois que você veio aqui à frente. Difícil é se alinhar à palavra de Deus. Amém? Então você lá na sua casa. Cadê o Ministério do Louvor? Vem cá. Cadê o Ministério do Louvor? Corre, gente, corre. Corre, povo. Conseguiu arrumar isso aqui? Sim. Ó. Veio esse louvor no meu coração, sabe qual que é? Lá na tua casa tem um Deus que te vê. Um Deus que conhece quem você é. A gente vai adorar o Senhor com esse louvor. E eu quero que aí, enquanto a gente está adorando, você vai fazer